Shalom Adonai, a paz do Senhor, meus irmãos. Nossa aula de hoje no livro de Neemias, capítulo 13. Tema da aula, o perigo da negligência. Perigo da negligência. E o que vem a ser negligência? É o mesmo que ser descuidado, desleixado. Capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 4. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Neemias fica realmente indignado com essa situação. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Bom, negligência, queridos. Perigo da negligência. Que perigo é esse? Para o povo de Deus aqui em Israel, para aqueles que querem servir ao Senhor, o perigo da negligência é sair do caminho, é se afastar da presença de Deus e trazer sobre si um sofrimento desnecessário, trazer tribulação desnecessária, trazer sobre si a vergonha, como ocorre aqui no texto, a ponto de Neemias disciplinar severamente tais homens. Foram com certeza envergonhados em meio à comunidade. Foram chamados, foram exortados a que se arrependessem, mas alguns chegou a um ponto tão grave que Neemias teve que jogar fora os utensílios. Teve que repreender severamente, ler depois todo o capítulo 13, o que ele faz em relação àqueles que casaram com mulheres estrangeiras. Bom, o propósito da aula é refletir sobre a necessidade de ser cuidadoso com a vida espiritual, evitando a vergonha, o sofrimento por motivo de rebeldia e de desobediência. Amados, o descuidado, aliás, ele se afasta da vontade de Deus, fica sujeito à disciplina, à repreensão e influencia outros à desobediência. Nós, como servos do Senhor, nessa caminhada cristã, que sejamos aqueles que influenciam pessoas a andar no caminho do Senhor. Que você e eu sejamos pessoas que influenciam outros a praticar a justiça, a praticar o bem, a andar no caminho da verdade. Nós vamos ver aqui em Neemias capítulo 13 e também em todo o Antigo Testamento a negligência dos líderes e do povo em geral. Aqui os líderes estão sendo negligentes e o povo segue isso, o povo também é negligente, o povo tem uma tendência a isso e precisa de líderes prudentes. Durante 12 anos, Neemias governa, orienta esse povo. Se você ler o capítulo 10, recordando as aulas anteriores, o povo no capítulo 10 faz uma aliança com Deus.
Eles juram que vão andar na lei de Deus. No capítulos anteriores, eles comemoram. A palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a vossa força. Eles se alegram durante esse período de restauração. Os muros foram restaurados, a justiça social restaurada, o culto a Deus foi restaurado. Bastou Neemias se ausentar, os líderes e o povo foram se afastando da justiça e a aliança que fizeram com o Senhor é quebrada. O juramento é esquecido. Essa ausência de Neemias, segundo os estudiosos, durou cerca de aproximadamente 9 anos. Neemias se ausenta de Israel, de Judá, de Jerusalém, e Eliabe, sumo sacerdote, aproveita para agir com maldade, com parcialidade, com injustiça, com interesse próprio. Esse problema de nepotismo, favoritismo com parentes é bem antigo. Eliasibe faz uma grande câmara para Tobias, seu parente agora, onde se guardavam os alimentos, as ofertas, os dízimos para os levitas. O templo é profanado. A utilização é alterada injustamente, ou seja, Eliasibe faz aliança com o inimigo e leva o inimigo para dentro da casa de Deus. Por que inimigo? Porque Tobias é alguém que é idólatra, é de outro povo, é um gentio e é inimigo do povo de Deus, ele persegue. Então, Israel a Neemias. Amados, cabe pontuar que o povo é instável, ele precisa de uma liderança espiritual firme, obediente, prudente, temente a Deus. Se nós lermos Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, Malaquias ele vai exortar esse povo de Judá, ele vai repreender os sacerdotes que violam as leis. É nesse mesmo período, nesse contexto, Malaquias está repreendendo esses sacerdotes, esse povo, que violam as leis do templo, e o povo que viola as leis do lar, divorciando suas esposas e casando com mulheres pagãs. Nós veremos no versículo 10, levitas, as contribuições param. Então ocorre tudo isso, pararam de entregar o dízimo, pararam de ofertar. No versículo 11, restitui os levitas e os cantores aos seus postos. Magistrados são exortados a mudarem de atitude em relação à contribuição. Versículos 15 ao 21, o sábado é profanado, trabalham na produção e no comércio, o dia de descanso de adoração ao Senhor é desprezado, a adoração está novamente indo embora aos poucos, estrangeiros fazem comércio no sábado em Jerusalém. Neemias novamente exorta os nobres, as portas de Jerusalém são fechadas no sábado. Os negociantes e vendedores pernoitaram fora de Jerusalém. São confrontados por Neemias a pararem de vir no sábado. Então, o povo começa a desprezar os mandamentos do Senhor. E nós, nos nossos dias, como utilizamos o nosso tempo? Separamos um dia ou horas para dedicarmos ao Senhor, para a santificação, para a oração, para a leitura da palavra. Nós observamos aqui em Neemias capítulo 13, a trilha da instabilidade, da oscilação, né? Essa trilha ela não é novidade. O povo oscila, faz aliança com Deus, faz promessas, em outro momento abandona a aliança. Está no caminho do Senhor, em outro momento se desviam, se afastam do caminho do Senhor. Em vários momentos, no decorrer dos séculos, isso ocorre entre o povo de Deus. Vamos recordar, vamos relembrar. No deserto, o povo pede um bezerro de ouro.
esse mesmo Israel, seus descendentes, agora aqui em Neemias, capítulo 13. Em Josué, a aliança proibida com os gibeonitas. Sob os juízes, idolatria e uma sequência de fracassos, fracasso militar, fracasso em guardar a lei e uma sequência de opressão pelos moabitas, filisteus e cananeus. E como que vem o livramento? Toda vez que o povo se volta para Deus, temos alguns exemplos na Bíblia, por intermédio de Gideão, por intermédio de Jefté, por intermédio de Sansão, vem livramento. Quando o povo se afasta, quando o povo é negligente, novamente vem uma sequência de fracassos. Sob os reis, o reino do norte e do sul cai em idolatria. Vários reis fazem o que é mal perante o Senhor. O Senhor envia profetas, homens separados para exortar, profetizar e chamar ao arrependimento. Nós vamos ver então que Neemias, ao retornar, efetua uma nova restauração. A restauração agora no capítulo 13. Vamos ler versículo 1. Os primeiros versículos. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Queridos, conforme Deuteronômio 23, do versículo 3 ao 6, os amonitas e moabitas não podiam entrar na Assembleia do Senhor. Os amonitas e os moabitas eram descendentes de Ló, conforme Gênesis 19, 30 e 38, eram hostis a Deus e a Israel. São idólatras. Foram eles que contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Números 22, do 22 ao 24. O mandamento busca proteger os israelitas dessa influência negativa de seus vizinhos. O problema aqui são as práticas pecaminosas desses grupos. Essas práticas são condenadas. Israel não deve se associar com eles e copiar seu modo de vida, seus costumes. Conforme Isaías 56, o estrangeiro que se convertesse ao Deus verdadeiro seria aceito. É o caso de Ruth, a moabita. Ruth capítulo 1, versículos 4 e 16. Ruth fala, o Senhor é o meu Deus. Ela decide servir ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e aceita. Então, queridos, no versículo 3, todo elemento misto foi retirado de Israel. O povo, ao ser voltado à palavra de Deus, ao voltar à lei, ao ser lembrado que Deus proibiu esse ajuntamento com os vizinhos gentios, trazendo para dentro de Israel práticas pagãs, práticas de idolatria e o casamento misto, o povo então se arrepende e é retirado de Israel todo esse elemento misto. Versículo 30, é proibido o casamento com estrangeiras. E a palavra vai dizer, limpei-os, pois, de toda estrangeirice. E nós, em nossas vidas, o que precisa ser restaurado, onde somos negligentes, descuidados, onde não temos vigiado? Esses dias de quarentena serviram para nos mostrar que o nosso problema não é falta de tempo. Temos tido bastante tempo, aliás. Não falta tempo para orar. Não falta tempo para ler a Bíblia. Pode ser, é verdade, que falta muitas vezes vontade. Falta muitas vezes priorizar. Falta disciplina. Falta ser diligente. Algumas vezes falta ser
mais aplicado e mais cuidadoso. Onde nós temos nos afastados da vontade de Deus. Como está o nosso culto, a nossa adoração? Nesses dias em que a apostasia está estabelecida, falsos profetas, heresias estão ao nosso lado. Seja prudente, meu irmão, vigilante, temente a Deus, fique sempre com a palavra de Deus. Ou seja, é um exemplo para nós. Nesses dias que vivemos não é diferente da época de Neemias. Tentações vêm, muitas vezes o mundo quer entrar em nossas igrejas, quer entrar na vida dos crentes também. Convites são feitos, diversas situações existem, e cabe a nós vigiarmos e orarmos e nos separarmos do pecado. Amém? Louvado seja o Senhor. É o que está acontecendo aqui. O povo foi negligente. Após uma tremenda restauração, há um desvio do caminho, há uma queda, há um retorno ao pecado, um retorno à associação com os idólatras. E Neemias, de maneira firme, a ponto de dizer aqui no versículo 25, contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Amados, o povo precisava aprender. Contudo, nós vemos aqui a graça de Deus. Nós vamos ver em todo o Antigo Testamento oscilações. O povo faz aliança com Deus, promete adorar, promete tudo, e depois abandona, se afasta. O Senhor envia profetas, exorta, ensina. Novamente o povo em comunhão afasta-se, líderes se afastam. Eu vejo a graça de Deus buscando o pecador. Eu vejo a graça de Deus todo o tempo buscando o seu povo e dando oportunidade de arrependimento. O dia que se chama hoje é tempo de se arrepender, é tempo de se santificar, é tempo de se separar para Deus. O Senhor está de braços abertos, sua mão está estendida para abençoar, para perdoar todo aquele que se arrepende. E é lindo, é maravilhoso ver isso. Todo um trabalho, 12 anos. E quando o povo está se afastando, o Senhor envia Neemias novamente e o povo é restaurado. Eu lembro de Jesus no templo, exortando ali os vendedores que estão fazendo comércio. É essa ira santa, é essa ira contra o pecado que Neemias tem, esse zelo pela palavra de Deus, é esse zelo pela justiça, é esse zelo pela verdade, é esse zelo pelo culto autêntico a Deus. Nós precisamos ser zelosos também, zelar por uma vida espiritual santa e praticando o amor, entendendo que a disciplina do Senhor, ela é boa. O Senhor disciplina os filhos a quem ama para colocá-los novamente no caminho da verdade. Amém? E dessa maneira caminhamos para a glória. Louvado seja o Senhor, que o Senhor te fortaleça. Um bom final de semana para você, uma boa semana que vai começar lá na frente. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa aula, pelos irmãos da Igreja Batista Central de Poá. Nos abençoa, Pai. Nesses dias de quarentena, nesses dias de dificuldades, que são muitas, fortalece o teu povo, que possamos sempre retornar à tua presença. Melhor ainda, que possamos sempre estar na tua presença. Ensina-nos a sermos vigilantes, firmes em oração, sempre
meditando na tua palavra, que é vida, Senhor, que é alimento. Em o nome de Jesus, abençoa-nos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém? Fica com essa palavra. Em o nome de Jesus, Deus te abençoe.